Bom dia, meus queridos. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. As crianças menores saíram e ficaram as crianças maiores aqui, não é isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. O tema da nossa mensagem dessa manhã é Filho pródigo, a volta para a casa do Pai. Amém? Todos estão comigo? Vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: a parábola do filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Algumas traduções dizem de forma dissolutamente, vivendo dissolutamente. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas. No Goiás nós chamamos de lavagem. Versículo 16: ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse texto aqui de Lucas 15, talvez seja um dos textos mais pregados em toda a igreja protestante. E muitos aqui conhecem esse texto aqui de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro e do outro lado para o outro lado. Todo mundo conhece. E esse texto aqui é riquíssimo, e dele nós podemos tirar e aprender várias lições. Uma ilustração, porque foi uma parábola criada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, e até hoje não para de nos ensinar. E o interessante que Jesus contou essa parábola após contar outras 2 parábolas. Ele estava dando continuidade. E o porquê de Jesus contar essa parábola do filho pródigo está no versículo 1. Vamos voltar um pouquinho aí, no versículo 1 de Lucas 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram quem? Cobradores de impostos. E os pecadores, quem eram? As pessoas que pecavam. Para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas murmuravam. Quem eram os fariseus e os escribas? Religiosos. Quem, pastor? Religiosos. Os doutores
da lei, não era isso, pastor Eli? Os mestres. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. E daí Jesus contou a parábola da ovelha perdida, que está no versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quem de vocês, se você tem 100 ovelhas e perdeu uma, você não deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu? Beleza. E depois Jesus continua no versículo 8, a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? A mulher que perdeu uma joia, um brinco, um anel valioso, o que ela faz? Ela acende a lamparina, acende a luz da casa, varre a casa até encontrar. Ah, mas ela tem 10 joias, mas ela perdeu uma. O que ela faz? Ela procura diligentemente até encontrar aquela joia perdida. E aí, em Lucas 15, vem a parábola do filho perdido. E no versículo 11 fala assim: Jesus continuou, dando continuidade à das 100 ovelhas, a da dracma perdida 10, e as 10 dracmas que a mulher tinha perdeu uma, e o pai que perdeu o filho, 1 para 1. E Jesus começa na primeira parábola da ovelha na proporção de 100 para 1. Ele tinha 100 e perdeu uma. Depois, na segunda parábola da dracma perdida, a proporção de 10 para 1. A mulher tinha 10 e perdeu uma. E por último, na parábola do filho pródigo, a proporção de 2 para 1, né? Porque ele tinha 2 filhos e perdeu um. O interessante, o quanto Jesus faz questão de frisar e enfatizar o quanto as pessoas são valorosas e quão é o valor de cada vida para ele. Os fariseus e escribas estavam constantemente focados em pegar Jesus em contradição. Como assim? O mestre se assenta e come com esses cobradores de impostos, com esses pecadores. Fariseus e escribas constantemente, mas ele não é o mestre? Jesus, lá em Salmos, fala o quê? Não se assentais na roda dos escarnecedores. E Jesus vem e assenta. Como assim? Mas só que Jesus vem detalhadamente demonstrando o valor de cada um, de cada coisa. E aqui nessas parábolas, Jesus começa ilustrando a importância de um animal, que no caso era a ovelha. Depois de uma joia, que era a dracma. E depois de uma pessoa, que era o filho pródigo. Vamos explorar através de 3 pontos muito importantes que Jesus está disponível para qualquer pessoa, independente da situação ou condição atual que essa pessoa se encontra. Mas que essa pessoa esteja acessível e pronto para a transformação que ele irá fazer após o seu encontro com ele. Na última mensagem que eu trouxe aqui, quem lembra? Tem muito tempo atrás, foi em junho, foi dia 7 de junho, tem uns julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses já. Eu falei sobre Jacó. E depois que Jacó teve um encontro pessoal com Deus, a vida dele foi totalmente transformada. Muito obrigado, amor. E aqui, os fariseus e os escribas, ele fala isso, como o mestre se assenta e come com pecadores, com os publicanos, como assim? Depois que as pessoas se encontram com Jesus, elas têm a vida dela transformada. E, independente da situação ou condição que você se encontra aqui hoje, se você se encontrar com Jesus, se você se assentar com Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Amém? E o primeiro ponto aqui, eu quero focar hoje, basicamente, em Lucas 15. Isso foi apenas a introdução. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui, com os irmãos, é sobre a insatisfação do filho pródigo.
que está lá nos versículos 11 e 12, está na tela, por gentileza, acompanhem comigo. 11, 12 e 13. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, ou vivendo dissolutamente. Insatisfação. Insatisfação nada mais é do que estar insatisfeito. Segundo o dicionário bíblico, um dos significados de insatisfação é estado de descontentamento, murmuração ou frustrações diante das circunstâncias da vida. Outro significado bíblico de insatisfação está intimamente ligado à falta de contentamento e é frequentemente visto como um problema de origem espiritual, que leva à busca por preenchimento em coisas que não podem satisfazer a alma humana. Isso aqui é pesado, né? Insatisfação está intimamente ligado à falta de contentamento, que é frequentemente visto como um problema de origem espiritual, que nada pode satisfazer a alma humana. E aqui eu quero entrar com vocês que antes mesmo da criação do mundo, Lúcifer era o quê? Um anjo de luz. Onde ele morava? No céu. E ele queria ser maior do que Deus, maior do que os outros anjos. A insatisfação por ser menor do que Deus e os outros anjos tomou conta da sua vida. E o que aconteceu? Foi expulso de lá. Olha a insatisfação. Adão e Eva, lá no paraíso, no jardim, estavam no lugar perfeito, top. Mas através da dúvida que a serpente colocou no coração deles, através da interrogação que a serpente colocou, a sementinha que a serpente, o mal colocou no coração deles, o jardim ficou pequeno demais. E eles começaram a conspirar a ser maiores e melhores. Olha, realmente, esse lugar aqui está pequeno demais para mim. Eu posso mais. Eu sou mais. Aqui, realmente não dá para mim. Eu preciso aspirar, desejar, respirar ares mais altos. E aí a insatisfação entrou no coração deles através da serpente que falou em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta, mais esperta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gente, estava tudo bem. O pastor Wes já pregou sobre isso aqui. Eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim, menos de uma. Tinha lá, 100 árvores, 200 árvores, 1000 árvores. Podia comer de qualquer uma, só de uma que não. Aí a serpente, o inimigo vai justamente, olha, por que vocês não comem daquela? Olha, porque Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar. Aí a serpente, realmente, é porque Deus falou isso, porque se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, os olhos de vocês vão abrir.
É mesmo, né? Se eu comer, eu vou ser inteligente igual a Deus? Realmente. Ficou insatisfeito? Não, realmente tem pouca árvore aqui para a gente se alimentar. A gente precisa comer dessa árvore. Olha a insatisfação. A insatisfação é um dos piores sentimentos que existe. O insatisfeito é como um saco furado que nunca se enche. Você coloca algo numa sacola furada, ela vai derramando, ela não vai se encher nunca. É uma caixa d'água furada, Cristiano. Você vai encher e ela vai vazar, não vai encher nunca. Isso é a insatisfação. O insatisfeito tem um vazio dentro de si e busca preenchê-lo de todas as formas possíveis. Nada satisfaz aquilo, a insatisfação do seu coração. Constantemente nós estamos em um pensamento de insatisfação, ou já estamos em uma condição ou situação de insatisfação. E esse sentimento nos traz uma sensação de inferioridade, no caso de Adão e Eva, no caso de Lúcifer. E aí o sentimento da insatisfação se instala em nossos corações. E infelizmente nós podemos nos inserir nesse contexto de forma bem facilmente. A insatisfação é toda hora está na nossa vida. E quando nós não estamos satisfeitos, o que a gente faz? Murmura, reclama. Não, se isso aqui não está legal para mim, eu vou procurar algo que me satisfaça. Não é assim? O natural, gente, é assim. E eu coloquei alguns exemplos aqui de insatisfação. O primeiro deles, a sua casa. Quando você não está satisfeito com a sua casa, o que você faz? Muda de casa. Não, essa casa aqui está muito quente. Não, essa casa aqui está muito feia. Não, esse apartamento aqui está muito pequeno para mim. Não dá. Não dá. Agora nós estamos na fase dos carros elétricos. E os carros a combustão já não são mais os suficientes para nós. Nós precisamos ter um carro elétrico. E a insatisfação... Como é que é o nome lá daquela montadora? BYD, né? O que significa? Build Your Dreams. Gostou do meu inglês aí? Não? Build Your Dreams. O que significa? Só um minutinho. Pastor Wesley, o que significa? Construa seus sonhos. Você vai ficar insatisfeito com esse carro velho aí. Vamos construir um sonho novo. Venha para a satisfação. Satisfaça o seu ego. Esse carro aí já não dá mais. O seu trabalho. Nossa, eu estou muito insatisfeito com o meu trabalho. Não dá. Eu preciso de um trabalho novo. Eu preciso estudar mais. Eu preciso passar num concurso melhor. Essa roupa minha não está legal. Eu preciso de uma roupa nova. Eu preciso de umas roupas lá do Parque Shopping. Os da Feira do Goiânia já não me satisfazem mais. Tem que ser do Parque Shopping e Guatemi. Não é isso, Cristiano? O Cristiano só compra roupa lá. Da onde? Você falou, e o quê? E é mesmo. Comida. Às vezes a gente chega em casa, a esposa fez lá uma comidinha assim, né, sabe? Arroz couve. Restaurante. Rapaz. Meu pai chegava em casa assim, ó, ia lá no fogão, aí abria a tampa assim da panela e botava lá e saía. Quando ele fazia isso, meu amigo, não agrada. Não, amor, acho que melhor hoje a gente pedir uma comidinha, não é assim que o marido fala? Vamos pedir um iFood hoje, a esposa já fez. Insatisfação. Quer ver o caldo engrossar? Quer ver? Insatisfação com a igreja. Não, mas aqui ninguém é, né? Só eu. Está insatisfeito com a igreja? O que você faz? Mas o louvor está muito ruim, está muito alto. Canta demais. O pregador grita demais. O pastor Fábio aqui conversou com o pastor Wesley nos bastidores e eu escutei a conversa. Porque o pastor Wesley agora ele só está pregando sobre bairros, não é isso, Fábio?
Mas ele só fala da periferia. O pastor fala, pastor, que dia que você vai pregar dos bairros bons aí? Vamos falar das coisas boas. Só tem bairro ruim nessa cidade, não foi isso, Fábio? Estou mentindo não, gente. Ele falou, o homem só prega sobre bairro ruim. Fala dos bairros bons, gente. O pastor só fala coisa, só dói, só me bate. Eu preciso mudar todo domingo. Insatisfeito? Vou procurar outra igreja. Pode engrossar mais o caldo? O cônjuge. Está insatisfeito com o cônjuge, o que você faz? Separa, larga, divorcia, arruma outra, desiste, arruma uma novinha. O que mais, gente? Me ajuda. Se afasta. Silêncio, né? Silêncio mortal, né, Sávio? Traição. O problema da insatisfação, meus queridos, é que a insatisfação, ela traz outros problemas com ela, que é muito pior do que a insatisfação. Vocês querem verem? Rebeldia. Se rebela contra a igreja, fala mal do pastor, fala mal da sua congregação, mas está todo mundo assim, rebeldia, inveja. O irmão comprou um carro novo, eu preciso ter um carro novo também, eu não posso ficar para trás. Ira, briga com todo mundo, se revolta. A insatisfação, ela gera ira, você fica nervoso, estressado, porque o outro tem um trabalho bom e você não tem. Mentira. Estou insatisfeito com o meu cônjuge, o que eu faço? Eu minto para ele. Estou trabalhando, não vou voltar para casa. Estou insatisfeito com o meu cônjuge, o que eu faço? Eu desprezo. Consequência da insatisfação. E por aí, diversas coisas ligadas à insatisfação. Ou seja, a insatisfação é a porta para sentimentos ainda piores. E no texto que nós acabamos de ler em Lucas 15, mostra detalhadamente a insatisfação do filho. Aquele filho que estava insatisfeito com a vida que tinha com seu pai, simplesmente pediu a parte dos seus bens e da sua herança. Simplesmente pediu. Gente, eu não vou entrar nisso, porque o pastor Wesley pediu para não entrar, mas eu vou entrar, pastor Wesley. Aí ele já ficou estressado ali comigo. Quando é que a gente recebe uma herança? Quando os pais morrem, o pai daquele jovem tinha morrido. O que ele fez? Pediu a herança. Em vida. Não vamos entrar nisso. Não vamos entrar nisso, pastor Wesley. Você pediu, não vou entrar. Tem muitos advogados aqui. Exatamente. E muitas vezes nós pensamos exatamente como aquele filho. Pai, me dá minha parte. Eu quero viver minha vida. Eu não estou satisfeito. Olha, esposa, realmente nós brigamos, não dá para continuar. Eu não quero, eu quero viver minha vida, eu estou aprisionado. Eu chego em casa, você só reclama. O meu chefe só reclama de mim. Simplesmente queremos jogar tudo o que construímos ao longo de uma vida inteira, pelo simples fato de estarmos insatisfeitos. Quando você briga com a sua esposa, você pensa em separação? Não precisam responder. Mas também não sejam hipócritas de dizer que vocês não pensam. Porque eu sei que vocês pensam. Porque eu também penso. Eu também penso. Vou largar, não quero mais. Chega. Eu sei que vocês pensam isso, gente. Só que, meus irmãos, eu construí, tem 18 anos, eu faço esse ano de casado, 18 anos. Pense, você vai jogar tudo para o alto, para viver uma aventura, uma incerteza. Foi isso que aquele jovem fez. Estava na casa do pai, tudo certinho. Tudo beleza, tio Daniel? Jogou tudo para o alto. Meus queridos irmãos, cuidado com a sua insatisfação. Cuidado com a sua insatisfação, porque coisas piores estão por vir. Amém?
Romanos 12, 2, não precisam abrir. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vocês não entenderam. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Qual que é o padrão do mundo? Não deu certo? Separa. Seu carro está ruim? Troca. Fica devendo. O que mais, gente? Quais os exemplos que eu dei aqui? A casa está ruim? Troca, muda de casa. A igreja está ruim, troca de igreja. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. A nossa mente, ela precisa ser renovada em Deus. Renova a sua mente. Você está insatisfeito, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso mudar aqui para resolver esse problema? Às vezes a minha casa está ruim, dá uma pintura nova, troca um móvel. O seu carro está ruim, às vezes é só lavar, meu irmão. Botar um cheirinho lá dentro. Ali, ó, o Ense ali para lavar o carro. O seu relacionamento com o seu cônjuge está ruim, meu irmão. Se humilhe, peça perdão, resolva. Quebre o padrão de insatisfação. Está fácil de resolver a sua insatisfação. Mas só que, infelizmente, muitas vezes nós levamos para a pior parte. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme vocês pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Deus tem para nós. Renove a sua mente. Ah, minha mente está muito bagunçada. Então renove a sua mente em Deus. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é a humilhação. Lucas capítulo 15, versículos 14, 15 e 16. Depois de ter consumido tudo, depois do filho ter gastado tudo, todo o dinheiro, toda a sua herança, que ele foi para um país distante, ele gastou tudo. Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, sem dinheiro, foi pedir, não está sem dinheiro aqui não, né? Isso é coisa da minha cabeça. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Todos aqui sabem que os momentos de prazer acabam. Nem tudo na vida é só festa, é só alegria. Chega um momento, que o momento chega, né, Fábio? Tem uma figurinha que chega o momento que o momento chega. Infelizmente, as coisas boas acabam. O dinheiro acaba. Os amigos acabam. A viagem maravilhosa acaba. Você tem que voltar para a sua realidade. A beleza, o seu corpinho bonito, vai acabar, meu querido. E após o período da bonança, chega também a necessidade financeira, a necessidade de fome, de frio, de calor, e a falta do amor, ela também chega. E conforme Jesus ilustra, desenha, escreve nessa parábola, todas essas coisas chegaram para aquele jovem. E na tradição judaica, eles não comem carne de porco, porque é considerado um animal imundo, um animal impuro. E o jovem foi trabalhar justamente com porcos. Era o único trabalho que tinha. Não havia outro trabalho por conta da crise que havia se instalado naquele país. Vejam quanta humilhação. E isso nos leva a refletir e pensar sobre as escolhas que estamos fazendo e sobre as consequências que podem nos sobrevir. A humilhação, no caso daquele jovem, foi a porta para o arrependimento. Muitas vezes somos colocados em situações de muita humilhação e dor. Mas só que isso não é obra de Deus para a nossa destruição. É o cuidado dele para o conserto e a retomada para o caminho correto. Jesus disse, porque todo o que se exalta será humilhado,
e o que se humilha será exaltado. Nem toda situação de humilhação é para te fazer sofrer, é para te humilhar, para te botar com a cara no pó, para te esmagar. Não, querido, o que eu quero te trazer aqui hoje, que a humilhação é uma porta para o arrependimento. É a porta para você voltar, para retomar. Quando a humilhação chegar na sua vida, opa, acende o alerta, já viu a luzinha? Pam. Acende uma interrogação. Por que de tanta humilhação? Por que de tantas coisas ruins, erradas estarem acontecendo comigo? Acende o alerta. O que Jesus quer de mim? Vão ter muitas pessoas te ouvindo que estão passando pelas situações mais humilhantes possível, frutos de escolhas ruins que tiveram. É muito importante que elas entendam que a situação não é um aviso de destruição plena, mas um convite de Deus ao arrependimento. Aleluia. Às vezes, uma situação de humilhação é Deus dizendo: filho, volta para casa. Amém. Vamos voltar. O caminho que você está errado. Eu não como carne de porco, agora eu quero comer as comidas que eles dão para os porcos. E ninguém me dá nada. Olha a humilhação, gente. Muitas vezes, por um desejo momentâneo, um impulso, uma vontade desenfreada por algo ou por uma vida melhor, fazemos as piores escolhas da nossa vida. E o preço para o conserto é muito caro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo. Se você está com dificuldade com seu cônjuge, o custo do cuidado é o quê? Uma palavrinha de 6 letras, né? Perdão, não é isso? 6 letras? Porque se você separar, se você sair de casa, para depois você fazer o caminho de volta, meu irmão, é muito maior. O custo do reparo, o custo do cuidado, ele é muito menor do que o custo do reparo. Quando alguém te fecha no trânsito, se você der no Goiás nós chamamos de totozinho, se você der um totozinho no freio, uma encostadinha no freio, você pode evitar um acidente. Meio segundo, milésimos de segundo que você pode evitar um acidente. Ah, mas o cara entrou na minha frente, ele está errado, meu irmão. O custo do cuidado que você tem de pisar no freio é muito menor do que o custo do reparo. Você vai ficar sem carro, pode acontecer um acidente, você pode se machucar, o seu carro vai ficar não sei quantos dias na oficina, vai ter que andar de Uber, vai ter que pegar carro emprestado. Pense nisso. Vai tomar um tiro do cara da frente, o cara desce estressado. O custo do cuidado é bem menor do que o custo do reparo. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar com vocês aqui, está lá, é sobre arrependimento. Já falamos sobre insatisfação, humilhação. Aquele filho estava insatisfeito, pegou a sua parte da herança, foi para uma terra distante, gastou tudo que tinha, não tinha dinheiro. Foi trabalhar com porcos, estava passando fome. Ele se arrependeu e voltou para casa. Vamos ver lá no versículo 17 e 18 de Lucas 15. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Segundo o dicionário bíblico, um dos significados de arrependimento são uma mudança profunda de mente e coração. Metanoia, mudar a mente. Uma decisão de se afastar do pecado e voltar-se para Deus. Mudança profunda na mente e no coração. Quando você está arrependido verdadeiramente, a sua vida, o seu coração se transforma, a sua mente se transforma. É uma decisão de afastar do pecado e voltar-se totalmente para Deus.
No texto, quando o jovem cai em si, ou quando a ficha dele cai, ele lembra do pai. Na casa do meu pai sempre tem tudo, não falta nada. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Quantos de nós aqui tem saudades da casa do papai e da mamãe? Casa limpinha, comida quentinha e pronta na hora certa. Chegada da escola, a comida já estava pronta. Às vezes na mesa. Roupa lavada e passada e guardada no guarda-roupa. Ou nas gavetas. Talvez você também não tinha tudo isso. Mas mesmo assim, você sente saudade da casa do seu pai. Às vezes não tivemos uma vida assim com fartura, muito, vamos dizer assim, com muita bonança, com muito conforto, mas a gente sente saudade de algumas coisas da casa do pai e da mãe. E eu tenho certeza aqui que você tem uma memória boa e de saudade da casa dos seus pais. E o que eu quero fazer você refletir aqui nessa manhã é sobre os seus filhos. Os seus filhos sentem, os seus filhos sentem ou pensam quando eles lembram da casa que moram? O que eles pensam? Eles têm vontade de ficar na casa? Eles querem ficar dentro de casa ou querem ficar longe? Os seus filhos querem voltar para casa? Alguns filhos aqui já são casados, né? Pais aqui de filhos casados, os seus filhos, eles querem ir para a sua casa ou não? Qual que é o sentimento? Quando estamos na casa de Deus Pai, o tempo todo ele tenta nos agradar com o que Ele tem de melhor. Olha, você veio para cá hoje, para essa celebração, e você pode ter total certeza, total convicção que Deus está fazendo de tudo para te agradar. De tudo. Talvez você olhou aqui pro irmão do louvor e achou o som um pouco alto. Meu querido, deixa eu te falar. Deus está fazendo de tudo para te agradar. Mas a insatisfação está tão grande no seu coração que nada te agrada. Deus trouxe o Mauro Sérgio aqui, não é o pastor Mauro Sérgio, o Mauro Sérgio, para trazer essa palavra para você. Deixa eu te falar, Deus está tentando usar a minha vida para te agradar. Está fazendo de tudo. Ele faz de tudo para nos sentirmos bem confortáveis. É ar-condicionado, é uma poltrona macia, confortável. Ele faz de tudo para querermos permanecer na casa dele, porque aqui é o nosso lugar. A casa do Pai é o nosso lugar. O seu lugar não é lá fora, o seu lugar é aqui. E Deus faz de tudo para que você permaneça aqui com Ele. Ele está tentando te agradar. E o que mais está faltando? O que mais Deus precisa fazer? Na casa do pai daquele jovem havia pão com fartura. E agora ele passava necessidade em uma terra distante. Infelizmente, quando a insatisfação chega até nós, nós queremos o que é nos de herança e fugimos, desaparecemos. Aquele jovem gastou a sua herança de forma desenfreada, dissolutamente. Não foi na tentativa de um negócio, de abrir um negócio, ou de comprar um imóvel, um carro, não. Foi na bagaceira mesmo. A Bíblia fala que ele viveu dissolutamente. Esse dissolutamente aqui, meus queridos, era nas festas, nas bebedices, nas noitadas. Não era assim, não, eu vou economizar aqui um dinheirinho, porque amanhã eu posso ter fome. Não, meu querido. Pegou o dinheiro dele e foi para a bagaceira mesmo. E quando a necessidade chegou também o arrependimento. E arrependido, com saudade, com fome, o jovem chega a ensaiar um discurso para dizer ao Pai e a Deus. No versículo 18, está de forma Deus e Pai. Olha que lindo isso, gente. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus
e diante do Senhor. Ele sabia, com certeza essa família lá, mesmo de forma ilustrada por Jesus, era uma família que cria em Deus, uma família cristã. E o filho fala, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Isso aqui é lindo, gente. E muitas das vezes nós até chegamos a pensar em retornar para a casa do Pai, mas tem uma palavrinha chamada orgulho, que não nos deixa voltar. Às vezes a gente até pensa em pedir perdão para o nosso filho ou para o nosso cônjuge, mas tem uma palavrinha chamada orgulho que não deixa. Eu tenho compartilhado muito esse exemplo, porque assim, gente, eu e a Camila, nós parecemos um casal casal modelo, né? Somos, beleza. Mas nós também, gente, nós temos nossas diferenças. Eu e a Camila, nós temos as nossas diferenças. E às vezes sai uma palavra mais ríspida. Às vezes sai uma ofensa da minha parte ou da dela. E às vezes ela se afasta e eu também. E eu falo assim, Deus, e agora? E aí, meus irmãos, é muito interessante, porque eu já falei com Deus que quando acontecer isso, eu quero resolver rápido. E graças a Deus eu tenho resolvido rápido. E às vezes eu chego, ela está lá lavando louça. E Deus me fala perfeitamente, vai lá, pede perdão para ela agora, aproveita que ela está lá sozinha. Por que você não vai? Não vou agora não. Aí às vezes vem outra situação, ela passa perto de mim, por que você não aproveitou agora e pediu perdão? Por que você já não resolveu agora? Você vai passar mais um dia longe da sua esposa? Mais um dia você vai perder a oportunidade? Meus queridos, às vezes a gente até chega a ensaiar o discurso, mas a gente só fica no ensaio. A gente não muda de fase. A nossa mente, ela só pensa, mas não age. Qual que é o versículo aqui que eu li? Romanos 12. Renovação da mente. Renovar a mente, mas a renovação tem que ter uma ação. A sua mente, ela é renovada, mas você não tem ação, não adianta nada. Muitas vezes nós até ensaiamos, até chegamos a pensar em retornar para a casa do Pai, mas o orgulho não nos deixa. E o orgulho não vem de Deus, vem do diabo. Ele planta o sentimento de insatisfação, nos fazendo vislumbrar a satisfação. E depois nos amarra e nos aprisiona para sempre. Aquele filho, ele vislumbrou, pai, não quero ficar aqui, me dá minha parte aí que eu quero viver minha vida. Olha, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de uma esposa melhor. A gente vislumbra isso, coisa do diabo. Mas só que depois o diabo vem, meus queridos, e nos aprisiona para sempre. E aqui eu coloquei um exemplo aqui, do nosso querido amigo, irmão e professor Fabrício. Está ali atrás. O Fabrício, ele tem um testemunho com a música. Ele tinha um sonho de ser um músico famoso. De ser um popstar, uma estrela. Vou conhecer o mundo inteiro, vou ficar famoso. E ele até que ele ficou meio famosinho, né, Fabrício? Meio famosinho é ótimo, né? Estou brincando, gente. O Fabrício, ele tocou com muitos cantores do mundo secular aí mesmo, muitos famosos mesmo. E ele se sentia importante. Mas só que isso era que estava no coração dele. Só que o diabo, sabe o que o diabo fez com ele? Cadeia. Pergunta o Fabrício quantas vezes ele pisou numa areia de uma praia. Responde, Fabrício. Ele disse que já tocou Rio de Janeiro, Copacabana, já tocou em Fortaleza, nessas praias todas. Mas ele chegava de van a van, ele chegava lá, tocava. A hora que terminava o show, ele já entrava na van, já ia para o aeroporto, do aeroporto ia para outro lugar, e de lá ia para outro lugar, desse jeito, não conhecia nada, não vivia nada, aprisionado. E até hoje o Fabrício recebe vários convites.
olha, larga essa igreja que você está aí, larga esses alunos, vem aqui tocar. Esses dias ele me mostrou uma mensagem de um cantor baiano, né? Uma banda de axé aí, famosa. Falou assim, olha aqui, Mauro, ó, tá aqui, ó. Mensagem aqui, ó, vai ganhar tanto, vai ter casa, vai ter carro disponível e show aqui, ó. Tá aqui, ó. Me mostrou aqui, ó. Eu falei, meu amigo, eu não quero essa vida mais para mim. Eu não vivo. Depressão, drogas, que mais, Fabrício? Álcool. Totalmente preso, não conseguia se libertar. O pecado ele é muito atraente. Se não fosse, você não cairia, você não pecaria. O cardápio é farto. Vejam o exemplo do jovem. Foi vislumbrando o prazer, mas gerou desgosto. Foi vislumbrando a liberdade e gerou o quê? Escravidão. Tem outra frase que eu gosto muito, que fala assim, o pecado ele vai te custar muito mais caro do que você gostaria de pagar. Ele vai te aprisionar por muito mais tempo do que você gostaria de ficar. E ele vai te levar muito mais longe do que você gostaria de ir. Vou repetir. O pecado ele vai custar muito mais caro do que você gostaria de pagar. E eu vou exemplificar todos esses aqui, viu? Só um minuto. Ele vai te aprisionar por muito mais tempo do que você gostaria de ficar. E vai te levar por muito mais longe do que você gostaria de ir. Você quer ver um exemplo? Ah, não, minha esposa não está legal. Eu vou dar uma fugidinha, uma escapadinha. Adulterar. Uma traição, vamos falar aí. Consequência. Filhos não programados. Filhos fora do casamento. Ah, mas é só um copinho de cerveja? O que isso tem de mais? Não vejo mal nisso. Não tem nada de errado. A Bíblia fala para não se embriagar. Um copinho, não vou me embriagar. Sabe o que vai gerar isso, meu querido? Um vício desenfreado na sua vida. Você não vai conseguir sair, vai ficar preso. Ah, não, mas agora a moda é dos bets. Vamos só jogar aqui, uma brincadeirinha aqui no celular, um joguinho dos bets. Meu querido, dívidas incalculáveis. Incalculáveis. Começou numa brincadeira. Olha a porta, olha a brecha. Ah, não, mas é só um happy hour com os meus amigos após o período do trabalho. Está todo mundo sexta-feira cansado. Eu vou tomar não vou nem tomar, vou tomar um suco de laranja com meus amigos. Meu amigo, cuidado. É o começo de uma vida pregressa e sem volta. Cuidado com as suas escolhas. Não brinque com a insatisfação e nem com o pecado. É exatamente isso que o inimigo quer fazer conosco. Quer nos manter longe da casa do Pai, com esses falsos prazeres, ou com prazeres momentâneos. Eu quero viver a minha vida hoje. Tem uma propaganda de um cartão de crédito que fala assim, porque a vida é agora. Meu querido, você está com vontade? Faz mesmo. Não perca tempo não. Faz mesmo, que você vai para o inferno. Se te faz feliz, não é pecado. Não tem essa frase? Assinado, Satanás. E para concluirmos, o que eu tenho para te dizer hoje é, se você está longe da casa do Pai, hoje é o dia de você retornar. O primeiro ponto, insatisfação. Chega de insatisfação. A satisfação por completa é somente na casa do Pai. O que vai te satisfazer, que vai satisfazer a sua vida, que vai preencher o vazio da sua alma, é somente na casa do Pai, somente na casa de Deus. Segundo ponto, humilhação. Aquele jovem queria comer a comida dos porcos e não podia. Chega de ser humilhado. A humilhação termina quando nós nos rendemos na presença de Deus. E deixa eu te contar aqui um segredo. A humilhação, ela dura, eu acho que 1 segundo diante de Deus. Porque depois que você se rende, depois que você se prostra na presença de Deus, imediatamente a sua defesa por parte de Deus, ela é instaurada. E a restauração na sua vida já é começada. Humilhou 1 segundo. Opa, Deus fala assim, pronto, chega, chega. Eu não sei se vocês repararam, gente, lá em Lucas 15, no versículo 20, vamos ler lá rapidinho.
Lucas 15, 20 diz assim: ele já tinha ensaiado o discurso e foi para o seu pai. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, ao discurso: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Gente, volta lá no versículo... No versículo 19, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso é o discurso que ele tinha ensaiado. Aí lá no 21, ele disse assim, e o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ponto. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa, vista nele, põe um anel no dedo, e dê-lhe sandálias nos pés, tragam o bezerro gordo, e vamos festejar. Ele não terminou o discurso. O processo de humilhação para o pai, a hora que ele começou, a hora que ele ia falar a parte, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai já interrompeu o discurso, para parar. Ó, traga aqui o anel no dedo, traz a sandália, pega o bezerro lá, vamos festejar. Meu filho estava morto, reviveu. Olha, parou. O processo de humilhação dura 1 segundo. 1 segundo, e Deus já começa a defesa, já começa a restauração na sua vida. Meu querido, vamos se humilhar, se render na presença de Deus. O terceiro e último ponto, arrependa-se. Faça como aquele jovem. Tire dos seus olhos o que te impede de enxergar, e dos seus ouvidos o que te faz ouvir, e clame a Deus. Pare de vislumbrar essas coisas do mundo. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme-os. Transformem pela renovação da vossa mente. Deus te aguarda há tanto tempo, meu querido. O que você está esperando para voltar para a casa de Deus? O que mais vai precisar acontecer para você voltar para a casa de Deus? Você decide o que você quer ser. Você é o que o Pai deseja que você seja. E tudo pode mudar através de uma decisão sua. Não é de Deus. O Pai está de braços abertos. No versículo 15... Lucas 15, gente, esse texto ele é tão rico em detalhes. Lá no versículo 20 fala assim, o filho, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Meu querido, você veio de longe, mas Deus já estava te vendo. Que você vinha para cá hoje. A decisão de mudança é sua, porque o pai já está te vendo de longe, está te esperando de braços abertos, está te esperando a sua volta, o seu retorno. Ninguém pode decidir isso por você, somente você pode fazer isso por você mesmo. E diante de tudo o que falamos aqui hoje, eu gostaria de te perguntar, qual de vocês gostaria de voltar para a casa do pai? Qual de vocês? Em Zacarias 1:3 diz o seguinte, portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Na casa do Pai não falta nada. Na casa de Deus não falta nada. Mas infelizmente, nós vislumbramos as coisas do mundo. Às vezes o nosso coração está tão cheio de tantas coisas mundanas, que nós ficamos almejando essas coisas, sabe? Só que hoje chegou o dia de voltar para a casa do Pai. Hoje chegou o dia. E nas mensagens que o pastor Wesley ministra aqui,
eu falo assim para ele: pastor, por que você não fez o apelo para as pessoas virem receber uma oração? Porque eu acho isso importante, é um recomeço. Daqui a pouco nós temos a ceia aqui, ó. Nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Mas antes disso nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos arrepender para participar da mesa do Senhor. E eu quero convidar você, se você quiser voltar para a casa do Pai, se você está longe, insatisfeito, vivendo de forma humilhante, vivendo humilhado por pessoas, ou por diversas circunstâncias da vida, e está arrependido, e deseja voltar para a casa do Pai, eu quero te convidar aqui à frente hoje, para receber uma oração. Nós iremos orar por você. Lembre-se, o processo de humilhação dura 1 segundo. 1 segundo, porque Deus, no momento que você se arrepende, no momento que você se humilha e se arrepende, Deus já instaura a defesa dele a favor da sua vida. A restauração já começa. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.